A pergunta encaminhada para a professora foi: qual o posicionamento da professora em relação a Saussure, Chomsky e a sociolinguística? E se existem pontos comuns entre as correntes saussuriana, chomskiana e a sociolinguística? A professora respondeu: eu me alinho aos estudos da sociolinguística, meu mestrado foi nessa área. A sociolinguística, que estuda o uso da língua na sociedade, estuda a língua falada por falantes reais, ao passo que Chomsky buscava o falante ouvinte ideal. Saussure, por sua vez, não estava interessado, até onde me lembro, nas relações entre língua e sociedade, mas nas relações internas da língua, entre os signos. A segunda pergunta que foi enviada para a professora Doroteia foi: qual o posicionamento da professora em relação ao ensino de linguística no ensino médio? É possível? É inevitável? A resposta que ela nos deu foi: a linguística que passou a integrar os cursos de letras a partir dos anos 60 é a parte da formação do professor de línguas. Conhecimentos em linguísticas ajudam o aluno, professor, a refletir sobre a língua. Enxergar a língua de forma dinâmica em constante mudança. Assim, ela não deve ser conteúdo do ensino médio, mas deve perpassar a formação do professor, auxiliando a oferecer educação linguística aos seus alunos, da língua real, atual, em uso, chamando a atenção dos alunos à variação que existe, às diferentes variedades, inclusive daquelas de menor prestígio, faladas por indivíduos de menor escolaridade. A terceira pergunta enviada para a professora foi a seguinte: até o presente momento, nunca tínhamos ouvido falar de preconceito linguístico. Quais seriam as medidas para evitar este preconceito? A resposta dela foi: a língua padrão, aquela variedade falada por pessoas de maior escolaridade ou que ocupam cargos de prestígio na sociedade, está ligada a poder e à política linguística. Por representar essa questão de poder, pessoas que são falantes dessa variedade desenvolvem atitudes negativas em relação às outras variedades faladas no Brasil, estendendo essas atitudes aos falantes que falam essas variedades, o que se transforma em preconceito em relação às variedades de menor prestígio e automaticamente às pessoas que falam essas variedades. Assim, por exemplo, se ouvem muitas pessoas dizendo que determinada variedade é um português ruim, que ninguém sabe falar português, que as pessoas pobres falam sem gramática, etc. Quem diz esse tipo de coisa não tem conhecimento linguístico. Não sabe que toda língua, seja ela qual for, tem gramática. Senão, ela não poderia ser falada. Pode não ter prestígio, mas tem regras. Em suma, preconceito se origina e se alimenta desse tipo de atitude que não tem nenhum fundamento científico. Para acabar com esse preconceito, é preciso que a escola chame a atenção para este fato, oferecendo uma educação linguística de qualidade, chamando a atenção dos alunos para a diferença e ensinando-lhes a norma padrão. Não para eles substituírem a variedade que falavam em casa por essa outra que a escola ensina, mas para que eles saibam usar os diferentes registros nas diferentes práticas sociais de que participam. Principalmente tem de ficar claro para os alunos que não há língua melhor ou pior, há línguas diferentes. A quarta pergunta feita para a professora foi a seguinte: a sociolinguística pode chegar a abolir a gramática normativa? E a resposta dada foi: uma coisa não tem nada a ver com a outra. A sociolinguística, como disse, estuda a relação da língua na sociedade. É uma opção teórica do pesquisador. A gramática normativa não precisa ser abolida. Precisa ser estudada, sim, de forma crítica, não como um fim em si mesma. Um professor de português deve ter conhecimentos sólidos de gramática normativa, até mesmo para poder criticá-la. Ver que ela não dá conta de muitos aspectos da língua real. Ela representa um ideal de língua, uma língua que ninguém fala nem escreve, mas serve para ajudar a pensar sobre os fatos da língua. A quinta pergunta feita à professora é: segundo a senhora, qual a importância da gramática normativa? E a resposta foi: respondi já na questão anterior. Um professor de português deve saber muita gramática normativa, não para ensiná-la toda tal e qual aos alunos, mas para auxiliar os alunos a compreenderem os fatos da língua, para chamar a atenção dos alunos para variantes estigmatizadas. Paga-se um preço, por exemplo, por dizer menos gente ou vestido vermelho, e o aluno precisa saber disso.
Perguntamos à professora se ela tinha um comentário a fazer e o comentário dela foi o seguinte. Eu participo do projeto financiado pela CAPES do Observatório da Educação, coordenado pela professora Ana Guimarães. Sou pesquisadora associada desse projeto. Trabalhamos com os professores da rede municipal de Novo Hamburgo. Há 6 professores bolsistas, 6 bolsistas de iniciação científica, mestrandos e doutorandos, que se reúnem toda terça de manhã conosco para discutir sua prática pedagógica, pensando em como incorporar à sua prática as ideias preconizadas pelo parâmetro curricular de ensino, o PCN, e pelos referenciais curriculares do RS. O trabalho com gêneros nas aulas de língua portuguesa. Assim, no âmbito desse grupo, desenvolvemos a noção de PDG, Projeto Didático de Gênero, em que alargamos o conceito de sequência didática. Acrescentamos alguns pressupostos dos estudos de letramento, levando em conta sempre as práticas sociais dos alunos na comunidade em que se acham inseridos.